Ética. Isso mesmo, pessoal. Vamos falar sobre ética. Ética no Serviço Público Federal. Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estamos aqui com a Nova Concursos, nos preparando para o próximo concurso do INSS. E ética é um assunto não apenas muitíssimo importante para a sua futura carreira profissional, como muitíssimo importante para ser aprovado no concurso, porque é um dos assuntos exigido, pelo menos foi exigido nos últimos editais, e eu duvido que isso altere no próximo edital. Para começar esse papo sobre ética, eu quero ler um trecho de um livro bem antigo para vocês. Tipo antigo mesmo, 2.300 anos mais ou menos. Acompanhe aqui. Falemos de ética. Falemos daquilo que consideramos a finalidade da ciência política e do mais alto de todos os bens a que pode levar a ação. Em palavras, o acordo quanto a este ponto é quase geral. Tanto a maioria dos homens quanto as pessoas mais qualificadas dizem que este bem supremo é a felicidade e consideram que viver bem e ir bem equivale a ser feliz. Quanto ao que é realmente a felicidade, há divergências, e a maioria das pessoas não sustenta a opinião idêntica dos sábios. Outra noção que se harmoniza com a nossa opinião é a que o homem feliz vive bem e se conduz bem, pois praticamente definimos felicidade como uma forma de viver bem e conduzir-se bem. Aristóteles, Ética a Nicômaco. Isso daí foi escrito há 2.300 anos. Eu tenho aqui uma cópia, um exemplar, né, da coleção lá da Abril Cultural, tá? Os Pensadores. Comprei em 1996, quando estava na faculdade. É claro que você não precisa recorrer aos clássicos da filosofia ou então a estudos muito aprofundados para acertar a questão que vai aparecer na prova, mas pelo menos um conceito essencial. E essa ideia que apareceu aqui no final deste segundo parágrafo, essa ideia que definimos a felicidade como uma forma de viver bem e conduzir-se bem, a partir daí nós entendemos a essência da ética, comportamento, como nos portar no ambiente profissional, no ambiente pessoal. Vamos pegar aqui um conceito de um vocabulário jurídico de Plácido e Silva. Ética, derivado do grego éticos, é definida como a ciência da moral, mas na terminologia da técnica profissional é o vocábulo usado sob a expressão de ética profissional, para indicar a soma de deveres que estabelece a norma de conduta do profissional no desempenho de suas atividades e em relações com o cliente e todas as demais pessoas com que possa ter trato. Bem, acho que deu para pegar essa ideia essencial de ética. Soma de deveres, norma de conduta do profissional. É isso que a gente vai conversar aqui. Vamos entender como aparecem essas normas de condutas nos concursos públicos federais, em especial no concurso do INSS. De forma geral, as normas jurídicas que tratam sobre conduta profissional são normas éticas, portanto, porque esta conduta é a essência da ética. Mas nós temos o Código de Ética Profissional, que vamos comentar rapidamente no vídeo de agora, que é o decreto número 1171 de 1994. Temos também o Sistema de Gestão da Ética Pública, no caso da Ética do Serviço Público Federal, que é um outro decreto, o decreto 6.029 de 2007. Costumam, né, esses dois decretos aparecerem juntos nos editais, como nós vamos olhar agora. Temos também a Lei de Improbidade Administrativa, importantíssima, a Lei 8.429 de 1992, que a propósito, em 2021, em outubro de 2021, alterações importantes aconteceram na redação dessa norma jurídica. Eu fiquei super chateado a propósito com as alterações que criaram. E temos também um regime disciplinar, que no caso do Serviço Público Federal é um trecho do regime jurídico único, a Lei 8.112. Legal? Então, saibam disso. Quando se fala de comportamento do servidor público, deveres, proibições, e o que pode acontecer com o servidor por conta de infringir tais deveres, é falar de ética. Então vamos agora observar como apareceu no último edital, lá de 2015. No cargo de analista do Seguro Social, na descrição da disciplina do direito administrativo, aparece no tópico 5, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil. E daí com as suas divisões, que já vamos ver do que se trata, as regras deontológicas, principais deveres, vedações e comissões de ética. Então menciona os dois decretos. O 1171, que é o decreto que trata do Código de Ética, e o 6.029, que é o que trata do sistema de gestão da ética. E menciona no tópico 8º a Lei 8.112, que é o regime jurídico único.
que já falei, um trecho dela trata de regime disciplinar, e se trata de regime disciplinar, está falando de comportamento, está falando da ética do servidor público. No cargo de técnico do Seguro Social, no último edital, tivemos um tópico à parte, ética no serviço público, que geralmente, quando montamos os cursos, quando montamos as aulas, esse tópico de ética inclui somente o Código de Ética, o Decreto 1171, e o Sistema de Gestão da Ética Pública, que é o Decreto 6.029. Até porque o regime jurídico único sempre aparece nos concursos federais, a Lei 8.112, extensa pra caramba, né? Se estuda um tópico à parte, e no direito administrativo, no caso de técnico do Seguro Social, aparece ali, né, a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Legal, pessoal? Bem, considerando como aparece no edital lá de técnico de seguro social, vamos agora falar deste código, deste decreto 1171. Mas vocês viram, né, que aparece também de forma expressa para o cargo de analista. Vamos continuar aqui, então, pegar trechos, né, dar uma olhadinha como é que é este código. Aqui o nome completo, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, decreto 1171 de 1994. Bem, este decreto possui 2 capítulos. O capítulo 1, por sua vez, é dividido em 3 seções. A primeira seção trata das regras deontológicas, a segunda seção dos deveres dos servidores públicos e a terceira seção, vedações aos servidores. E o capítulo 2 trata das comissões de ética. No geral, podemos dizer que essa norma jurídica, esse decreto, ele é curto, tá? Principalmente se compararmos com o regime jurídico, por exemplo, né, que é muito extenso. Vamos falar um pouquinho, então, de cada um destes tópicos, né? Das regras deontológicas, deveres, vedações e também das comissões de ética, só que as comissões de ética já vai chamar um outro assunto, que é aquele outro decreto, 6.029, que será tema de um outro vídeo. Bem, seguindo aqui, vamos para algumas dessas regras deontológicas. A propósito, gente, o que é uma regra deontológica, né? Você já deve ter ouvido falar em modais deônticos. Geralmente eu acho que se estuda isso no raciocínio lógico, sei lá, né? Aquilo que deve ser. Ora, aquilo que deve ser, a própria conduta. Se entendemos a ética como a ciência da moral, vamos entender a deontologia como a ciência da ética. Então a deontologia está para a ética como a ética está para a moral. Um grande resumo, pessoal, é falar do comportamento, né? O como deve se comportar o servidor e a servidora pública federal. Civil, né? Esse código aqui não se aplica diretamente aos militares. E a propósito, servidor municipal e estadual, nós também esperamos destes servidores, tá, a ética, né, a boa conduta. É que este decreto, como vimos aqui, né, no nome completo dele, ele foi criado e é aplicado para o serviço público federal, ou seja, Poder Executivo Federal. Observando aqui alguns tópicos das regras deontológicas, fica muito claro para nós do que trata essa ideia de comportamento. O tópico 1, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar rapidamente para vocês, né, como é este decreto, porque assim, ele é legal, ele é bem escrito, ele só não é um primor de redação jurídica, de redação jurídica no sentido de técnica de redação legislativa. Ele é muito bem escrito, mas a parte da técnica legislativa não é uma maravilha, tá? Nós observamos aqui o decreto, então, de junho de 1994, ele tem apenas 3 artigos, porque o que importa é o anexo. O Código de Ética Profissional é um anexo a este decreto. E nós observamos que vem o capítulo 1, a primeira seção, e vem várias regras deontológicas indicadas com a numeração romana, que é o que nós utilizamos para indicar o inciso de um artigo. No entanto, não tem artigo aqui, né? Não tem nenhum artigo, então ficou meio esquisito isso, não é a melhor técnica legislativa, mas isso não importa. Importa que temos bem claro aqui neste decreto quais são as regras deontológicas. Vamos retornar à apresentação para ler algumas dessas regras, né? Uma nós acabamos de fazer a leitura, essa daqui.
A ideia de dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. Isso é extremamente importante. Esses grandes primários. Daí agora você vai pensar assim, que legal, né? Que bonitinho que está isso na norma jurídica. O mundo real não é assim. Mas então, a ideia de uma regra deontológica é a ideia de como deve ser. Se o mundo real não está assim, é nosso dever, como cidadão, como cidadã, como servidor e servidora pública, trabalhar para que seja como a norma. Essa dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia do próprio serviço público. Olha o tópico 2. O serviço público não poderá jamais desprezar o elemento ético. O serviço público não, né? Desculpa. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Aqui nós temos uma relação direta, estreita, com a lei de improbidade administrativa. Porque se você for ler o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, é onde vem mencionada a ideia de improbidade administrativa, que os atos de improbidade deverão ser punidos na forma da lei. Por isso que improbidade também tem tudo a ver com ética. Legal? Seguindo mais um pouquinho aqui, outras regras deontológicas. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Todo servidor e toda servidora tem que ter essa noção importantíssima de que sua remuneração é paga pelo tesouro público, no caso, o servidor público federal, o Tesouro Nacional. E como que nós abastecemos os cofres públicos? Pagando tributos. Por isso essa relação importantíssima, não de emprego do setor privado, e sim de serviço público, servir a coletividade. Este primado é essencial para o entendimento da importância da função de cada servidor e de cada servidora. Seguindo mais um pouquinho aqui, este item 6º, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia e em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Aqui interessante porque ser servidor e ser servidora é exercer uma profissão. A propósito, este elemento é o que nós usamos para distinguir o servidor público do agente político, por exemplo. Não estou dizendo que o agente político não vá servir, não é nesse sentido. É que quando estudamos os agentes públicos, fazemos algumas classificações, daí temos lá os agentes honoríficos, os agentes políticos, os empregados, os servidores. Empregados e servidores em conjunto formam os agentes administrativos. E qual é a característica desses agentes administrativos? Eles são profissionais do setor público. Então é importantíssima essa noção de ser um bom profissional, seja no setor privado ou, como você deseja, no setor público. Tá? Bem, essas regras deontológicas aqui que eu mencionei para vocês, apenas algumas das que estão no decreto, são para entender a importância desta conduta profissional. Mas daí o código continua. Ele vai falar dos principais deveres. Aqui tem uma relação direta com o regime jurídico. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Aqui a Lei 8.112, aqui é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, uma norma super extensa. Se eu for no artigo 116, não 166, o 116, aqui começa o regime disciplinar. E qual é o primeiro tópico desse regime disciplinar? Deveres do servidor. Olha, voltando aqui para a nossa apresentação, o que aparece no Código de Ética, que está neste decreto 1171, é muito parecido com o que está nos artigos 116 e 117, lá do regime jurídico único, da Lei 8.112, né? O 116, os deveres, o 117, as proibições. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses deveres que estão no Código de Ética? São deveres fundamentais do servidor público.
desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Esse a tempo significa o que está na linha B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Você entendeu? Todo mundo já ouviu falar as filas do INSS. Olha só que dever importantíssimo e que tem que ser aplicado, em especial no INSS. Você vai realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Vai evitar, vai resolver prioritariamente essas situações procrastinatórias, aquela coisa que está enrolando no atendimento, principalmente diante de filas. Legal? E aqui tem uma coisa extremamente importante, né? Porque está dando a ideia que ficar muito tempo na fila de espera pode gerar dano moral ao usuário. Legal? Mais um pouquinho aqui dos deveres, né? Outras alíneas: ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Lembra, você quer fazer o concurso para o INSS? Você vai estudar pra caramba, você vai dominar os conhecimentos da Seguridade Social. Mas a pessoa que for lá buscar atendimento não conhece nada não. Ela não sabe qual documento tem que levar, ela não sabe qual requerimento, qual formulário tem que preencher. Tua função, dentre outras, é de bem informar, bem atender e entender que aquela pessoa não estudou o que você estudou, que aquela pessoa talvez tenha dificuldade em compreender um texto de um formulário que ela tem que preencher, assinar e apresentar documentos. Lembre disso e lembre que um dos teus deveres é este bom atendimento, sem nenhum tipo, e eu acho muito importante essa frase, deixa eu voltar aqui na tela, tá? Sem qualquer espécie de preconceito, sempre respeitando as limitações individuais. E a propósito, não se esqueça de resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. No geral, falar de um código de ética é falar de bom senso, né? Porque tudo isso, gente, nós estamos falando aqui para o servidor público federal, mas se a gente for observar esse código de ética, isso é para a vida, né? É para as nossas relações pessoais, inclusive. Porque ética, como eu disse no início do vídeo, é um assunto antigo. Há 2.300 anos, Aristóteles já escrevia sobre isso. Tá? Seguir mais um pouquinho e falar de algumas vedações, como, por exemplo, o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. Também é proibido, também é vedado, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos, que deles dependam. Ser em função de seu espírito de solidariedade, conivente com um erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Olha como é, na verdade, simples de entender. São as regras básicas do nosso convívio social que você irá aplicar no serviço. E daí você tem que olhar para isso e pensar, quem não se porta dessa forma, quem, por exemplo, e isso está tão comum nos dias de hoje com a internet, quem adora prejudicar deliberadamente a reputação de outro, deixa eu voltar aqui para a tela, né, aquela linha B, essa pessoa não tem ética. Faz porque gosta, faz por prazer, fala mal de alguém, é fofoquinha, né? E conduta antiética. Falar de código de ética é falar daquilo que é óbvio, mas que, infelizmente, alguns não cumprem, tá? Agora, este decreto, ele vai, na sua parte final, tratar da comissão de ética. E nesse momento nós vamos precisar fazer uma conexão com um outro decreto. Isso é assunto para um outro vídeo. Legal, pessoal? Valeu então, até lá. Tchau, tchau.